É algo mais forte que eu, e não importa o que eu faça, não sou capaz de controlar. É como se eu estivesse no meio de um nevoeiro. Eu tinha uns pensamentos horríveis e me sentia indigno, como se tivesse feito algo de errado. No começo dói muito, mas com o tempo você fica anestesiada. Quando eu ficava sozinho, me sentia muito inseguro. Eu não tinha esperança. Não sabia como ter esperança. Eu me sentia deslocado, completamente sozinho. Eu achava que todo mundo estava contra mim. Estava com raiva por causa daquele sentimento que comecei a gritar no meio da oração. Eu estava despedaçada, sentia que não era capaz de controlar minhas emoções. É uma tortura constante. Parece que nunca vai passar. Algum tempo atrás, senti que isso era um grande problema. Em vários níveis. Algumas vezes mais grave, outras nem tanto, que afetava diversas pessoas. Tive uma impressão, como acontece quando oramos sobre o que falar na conferência geral. Sabia que um dia iria falar sobre isso. Então esperei até sentir que era o momento certo. É assim que preparo meus discursos, com aquele não foi diferente. Esperei até que o momento pareceu adequado. Gostaria de falar àqueles que padecem de alguma forma de doença mental ou distúrbio emocional. Eu mesmo já tive a terrível experiência de passar por isso. Numa certa época de nossa vida de casados, quando os temores financeiros colidiram com um cansaço fatigante, o impacto psíquico que senti foi tão inesperado quanto real. Da primeira vez eu não sabia o que era. Foi de repente, inesperado. Lembro que chamei minha esposa, levantei no meio da noite e disse que tinha algo errado. Eu estava lá deitado na cama e parecia que tinha uma escuridão em cima de mim. Foram 9 meses de puro inferno, de medo absoluto, de escuridão e dor que eu nunca tinha experimentado antes. A ansiedade era tanta que eu não conseguia dormir à noite. Fiquei semanas sem dormir. Me senti solitária e tentei compreender o que eu precisava fazer para que as pessoas me valorizassem. Em um momento, eu pesava 24 quilos e eu queria desaparecer. Cheguei a um ponto em que eu não queria estar viva mais. Lembro-me de ter pensado que aquele era o momento de tomar uma decisão. Você não precisa ir muito longe para encontrar alguém que esteja sofrendo. E isso não é de se surpreender. São os problemas da mortalidade. Temos espinhos, cardos e abrolhos. Temos provações, tentações, doenças e morte. Raramente pensamos no que o pai teve que passar. Ao ver um filho perfeito, fazer o que fez. Suponho que todos já passamos por uma experiência em que achamos que nunca mais seremos felizes. Mas seremos. Nós vamos ser felizes de novo. Pois essa é a natureza do plano. A alegria é a natureza do plano. Temos que crer e nos apegar a isso. Para mim, a coisa mais difícil é ter de reconhecer, vez após vez, que tenho um problema desse tipo. É questão de orgulho. Eu não quero ter esse problema. Não gosto de sofrer disso. Eu acho que é difícil porque, bem, se você quebra um dedo, eles colocam uma tala e daqui a 4 ou 6 semanas você vai estar bem de novo. Mas com esses desafios mentais ou emocionais, é o seu jeito de pensar e de sentir que é afetado. E isso mexe com sua personalidade. É muito angustiante e confuso. Quando estou naqueles dias de escuridão, eu sinto como se eu estivesse na beira de um telhado, sem saber o que vai acontecer caso o vento sopre um pouco mais forte. Não sei para onde vou, não sei se vou ficar em segurança, é uma sensação horrível. Não dá para ver nem um palmo diante do nariz. Você não sabe o que está por vir. Se vocês tiverem apendicite,
Deus espera que procurem uma bênção do sacerdócio e também o melhor atendimento médico disponível. O mesmo se dá com distúrbios emocionais. Nosso Pai Celestial espera que usemos todos os maravilhosos dons que Ele concedeu nesta maravilhosa dispensação. É possível obter ajuda. Pode ser ajuda espiritual, pode ser ajuda por meio da ciência e da medicina. No meu caso, ajudou muito saber que o Pai Celestial me ama e que as bênçãos do sacerdócio são reais e têm poder. Acho que a solução está em combinar as duas abordagens. Fui ao médico e expliquei o que estava acontecendo. Testamos alguns medicamentos diferentes até que achamos um que era bom. Foi meio que na tentativa e erro. Também procurei um psicólogo e comecei a fazer exercícios. E isso foi um jeito de colocar meus sentimentos para fora. Decidi que eu ia fazer tudo o que pudesse. E esperar que Deus cuidasse do resto. Sei quais são meus limites e procuro não correr mais rápido do que sou capaz. Estou mais frágil agora do que antes. Lido com isso diariamente. Ainda tenho que pensar positivo para não deixar que o medo do futuro e do incerto me domine e me faça voltar a ter depressão. Tenho que me manter perto do Senhor. Um dia eu estava deitada no chão do banheiro tentando respirar quando lembrei da minha bênção patriarcal. Eram tantas promessas maravilhosas que pareciam perdidas agora. Eu precisava sentir que havia alguém que pudesse simplesmente me entender. Aquelas promessas eram tudo que eu tinha, com um pouco de esperança que restava, e para mim mesma eu disse, eu vou tentar. Então veio a resposta, eu estarei aqui. Fazemos o melhor que podemos, tentamos lidar com a situação e depois de fazermos tudo ao nosso alcance, perseveramos. Nos apegamos, seguimos em frente e ficamos firmes, esperando pela luz no fim do túnel, pela bênção no fim do dia. O Pai Celestial nos ama por causa do valor que temos por sermos seus filhos. Não é por causa de nossas habilidades ou fraquezas, nem das coisas que fazemos ou deixamos de fazer. Não é algo que merecemos ou conquistamos. Ele apenas nos ama, e esse amor sempre vai existir. Então percebi que mesmo que eu me sentisse despedaçada, o Pai Celestial ainda me amava. Acho que foi aí que entendi que eu era digna de ser amada e que valia a pena melhorar. Foi aí que permiti que o Senhor me curasse. Você se sente como um vaso quebrado, mas o milagre do Evangelho conserta, cura, recupera, restaura esse vaso. Essa é a esperança que todos devemos ter. Sejam doenças físicas ou mentais, a esperança com E maiúscula, doutrinária, não é um mero desejo, não se trata de uma ilusão. Estou falando da doutrina de esperar que a graça de Deus seja suficiente. Se eu me achegar a Ele, tudo será corrigido. Essa é a grande promessa do Evangelho. Se você abrir a porta para o Salvador e confiar nele e tiver coragem, ele pode curar. Se tem alguém que me aceita e que nunca me abandonará, esse alguém é Cristo. Só podemos ser salvos pela expiação de Jesus Cristo se confiarmos em sua graça e misericórdia. À medida que você se esforça para ser mais semelhante a Cristo, a doença se torna uma provação que faz você se tornar cada vez mais como Ele. Existe esperança para mim e para você. Não estamos sozinhos. Não estamos. O Pai Celestial e o Salvador não vão desistir de nós. Por isso, não desista. Eu não vou desistir. Ele conhece nossas fraquezas. Ele me conhece melhor do que ninguém. E ainda assim me ama. Sinto que agora
Entendo melhor quem eu sou e quem Deus quer que eu me torne, e quem posso me tornar com a ajuda dele. Por toda a minha vida, aprendi que preciso confiar no Pai Celestial. E isso é uma fonte de paz. Se não fosse pela expiação de Jesus, acho que eu não estaria tão bem, nem tão feliz quanto estou agora, mesmo com essa doença. Aprendi que se eu perseverar, confiar em Deus, fizer tudo o que eu puder e confiar na sua expiação, vou encontrar esperança. Há esperança. Sempre há esperança. Até aquela hora, quando o dom perfeito de Cristo for evidente para todos nós, vivamos pela fé, perseverando na esperança e sendo compassivos uns com os outros.